Que a paz divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Para o nosso preparo, pedimos ao nosso irmão Marcos que faça a leitura da nossa página. Do livro Momentos Enriquecedores, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, O Poder do Amor. Acredita no amor e vive-o plenamente. Qualquer expressão de afetividade propicia renovação de entusiasmo, de qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida. Emanado pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se, a princípio, aselvajado, instintivo, na área da sensação e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando fluido, estimula o organismo e oferece-lhe reações imunológicas que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força do amor levanta as energias brandas e torna-se essencial para a preservação da vida. Quando diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital, preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas, que trabalham pela consumpção dos equipamentos orgânicos. Situação alguma, por mais constrangedora ou desafio, por maior que se apresente nas suas expressões agressivas, merece que te niveles a violência, abandonando o recurso valioso do amor. Competir com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que lamentavelmente ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Amá-los é a alternativa única à tua disposição, que deves utilizar de forma a não te engrenares das energias deletérias que eles exalam. Envolvê-los em ondas de afetividade é ato de sabedoria e recurso terapêutico valioso, que lhes modificará a conduta, se não de imediato, com certeza, oportunamente. O amor solucionará todos os teus problemas, não impedirá, porém, que os tenha, que sejas agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará permanecer em paz contigo mesmo. É possível que não lhe vejas a florescência naquela a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto, sim, é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando e em paz, iniciando uma era nova para a humanidade que agora lhe tributa razão e amor. Então, meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevarmos nosso pensamento a Deus, dizendo assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu nome, reunidos para mais uma noite de estudos, de trabalho, nesta casa. Que possamos todos nós que aqui estamos recebermos e ouvirmos tudo aquilo que aqui teremos passado por nossas irmãs. Que possamos trazer para os nossos corações e que possamos sair desse ambiente melhor do que quando aqui chegamos. Ampara-nos, Senhor, a todos nós.
Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Agora nós passaremos para a parte mais importante da noite, que é o nosso estudo com as nossas irmãs Leila, Jussara e Rosângela Leite, que são trabalhadoras da nossa casa. Estamos dando continuidade ao segundo mês do projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafio de Urgência. O tema da noite trabalhado por nossas irmãs será Humildade e Caridade, a chave para a felicidade. Vibremos com as nossas irmãs. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver e que a gente possa fazer jus a todo esse acolhimento, né, que os amigos espirituais trouxeram para nós. Então, como dá para perceber ali, né, o nosso tema de hoje é humildade e caridade, a chave para a felicidade. É uma afirmação, mas eu faço uma pergunta. Será a humildade e a caridade a chave para a felicidade? E que felicidade é essa, né, que a gente almeja, que a gente busca? Com a doutrina espírita, a gente, toda vez que nós nos debruçamos, estudamos um pouquinho mais, cada vez mais e mais, a gente começa a perceber que a felicidade não é aquilo que a gente imaginava, né? A gente começa a pautar a nossa satisfação pessoal, o que nos agrada, vai mudando gradativamente. Conforme a gente vai se aprimorando nos estudos, conforme a gente vai deixando para trás o homem velho, nem tudo aquilo que a gente valorizava antes, a gente valoriza hoje. Então a gente vai cada vez mais aprendendo com os ensinamentos do Mestre. Então a nossa proposta aqui hoje é essa, estudarmos juntos, porque todos somos aprendizes. Qual a importância da caridade na nossa vida? Qual a importância da humildade nas nossas atitudes, para que nós sejamos o exemplo? Mas antes de tudo, esse estudo foi feito em conjunto. Eu com a minha amiga Rosângela, nós somos trabalhadores da casa, e a gente foi trocando ideias e ela achou importante a gente estudar a etimologia dessas palavras. Pode passar para mim, por favor? Aqui nós temos a etimologia da palavra... Espera aí que eu passei um pouquinho aqui no meu... a origem da palavra humildade está no latim humilitas, que significa pouca elevação, uma relação com a ideia de modéstia. Então seria mais ou menos aquela pessoa que não é soberba, tá? Já a palavra humildade tem a mesma origem em humus, tá? Humus provém do adjetivo humilis, que designava, em latim, tudo que estivesse perto do solo, ou por extensão de sentido, tudo que estivesse pouca altura. E eles davam essa acepção, né? Davam esse sentido para várias situações. Servia para qualificar pessoas, animais, plantas e qualquer objeto. Então, ao longo de todo esse tempo, desde os cristãos primitivos, a gente concebe a palavra humildade, e assim, se nós formos analisar etimologicamente, como alguma coisa mais branda, mais serena, mais calma, mais terra a terra, no sentido de não ficarmos envaidecidos. Porém, a gente percebe que nem todos estudam o significado dessa palavra de forma moral, tanto que há outro significado também nos dicionários. A palavra humildade também pode ser aplicada para qualificar uma condição de desfavorecimento econômico para aquelas pessoas que são desfavorecidas economicamente, desprovidos de recursos. Então a gente tem que mudar esse conceito. A gente percebe que a humildade ela não está relacionada à condição financeira de ninguém. A pessoa pode ter bastante dinheiro, pode ser economicamente estável, né? Pode ter uma vida tranquila e nem assim ser uma pessoa soberba, ser um rico de coração bom,
que sabe distribuir sua renda, sabe ajudar o seu próximo. E aquele que nós consideramos pobres ou que vive, né, naquela zona de miserabilidade, né, que a gente chama de estado de miséria, que às vezes não tem nem a posse do necessário, essa pessoa pode não ter a humildade em seu coração. Então, é um erro nosso pegar o pé da letra e condicionar como humilde aquela pessoa que financeiramente não tem uma condição mais elevada. Então, por isso que eu coloquei ressignificar isso. A gente erroneamente, quando quer se referir a uma pessoa, é uma pessoa bastante humilde, porque ela mora num casebre. E não é dessa forma. Conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, até quando a gente chamava a pessoa de pobre de espírito, né? A gente agora já tem uma outra concepção. Quem é o pobre de espírito? É o verdadeiro humilde. É aquele que se dispõe, né, a aceitar os ensinamentos do Cristo para se modificar. Dito isto, vamos para outra palavrinha, que é uma palavra que tem uma força imensa, né? Pode passar, por favor? A palavra caridade. A origem dessa palavra vem do latim caritas ad, que eu não sei pronunciar muito bem, mas é mais ou menos isso. Algo como amor, ternura, uma espécie de amor incondicional. Essa é a etimologia no latim, mas no grego a gente está mais acostumado, que eles chamam de amor ágape, é aquele amor incondicional em que você não impõe condições nem dita regras para amar a pessoa. A gente conhece muitas pessoas assim, que a gente fica ali atiçando, como é que você aceita isso? E a pessoa, não, ele vai se modificar, é assim mesmo, eu vou ficar ali do lado dele. E a gente vê a pessoa ficar ali, torcendo, vibrando, porque ela ama. Ela não julga o companheiro, o parceiro, a mãe, o filho, o irmão. Ela está ali ciente da problemática da pessoa, ela conhece os desafios, as dificuldades, mas ela está ali porque ela ama incondicionalmente. E essa palavra, ela tem alguns sinônimos. Pode dar mais um clique para mim, por favor? A gente vai encontrar essa palavra, né, caridade, em algumas escrituras, em alguns textos, traduzida como amor, compaixão, benevolência, piedade, solidariedade. Elas têm correlação umas com as outras. Então, a pessoa que é caridosa, ela consegue ser benévola para com a outra, ela consegue distribuir amor sem esperar recompensa. Nós estamos ainda no exercício dessa caridade, no exercício do amor. Tem situações que a gente ama incondicionalmente, que a gente não exige nada em troca, mas tem situações que a gente ama e fica magoado, ressentido quando a pessoa não dá a contrapartida. Mas a gente não deve desistir por conta disso, a gente deve continuar insistindo. E esse é um dos motivos que a gente está aqui estudando hoje. Aí, a gente vai refletir um pouquinho nessa palavra, nessa frase que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, em que o Espírito Fênelon, ele responde a uma pergunta de Kardec. Mas Kardec, depois, nessa questão, depois que o Espírito responde, ele tece um comentário. E nesse comentário ele nos diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. A gente viu na definição ali, na etimologia da palavra, daquele amor incondicional. Então, o amor está na categoria das virtudes. Se a gente consegue desenvolver o amor, as outras virtudes estão intrínsecas, fica mais fácil para nós, é mais viável. Enquanto que os vícios é como se um fosse ligando ao outro, mas que não são tão codependentes. No amor é diferente, o amor é como se ele tivesse carreado, né? Ele já vem à frente e, consequentemente, a gente já vai enfileirando as outras virtudes. Eu posso estar complicando, mas a gente vai entender um pouquinho melhor na próxima questão. Pode passar, por favor? Aqui, eu botei a questão 917, que tem a pergunta assim, qual o meio de destruir seu egoísmo? Quando Kardec perguntou isso, hoje a gente já entende que o egoísmo já não nos favorece, né? Não nos leva a um bom caminho.
E ele perguntou para saber qual é o nosso caminho, como é que é o norte, como é que a gente faz para destruir essa chaga que bloqueia o nosso convívio, bloqueia a nossa evolução, já que a gente reencarnou para evoluir, né? E o Espírito diz, ele não dá uma resposta pronta, né? E ele também não faz rodeios, mas ele nos responde de uma forma que a gente entenda melhor. E eu peguei um trechinho, não peguei tudo não, que a resposta é longa. Ele nos diz que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, nós sabemos que, fazendo uma analogia com o pássaro, né? Para a gente poder alçar um voo mais alto, a gente precisa desenvolver as duas asinhas, a asa da intelectualidade e a asa da moral. A asa da intelectualidade é importante para a gente conseguir decifrar os códigos, leitura, interpretação, postura, e a da moralidade para a gente desenvolver o amor. Então imagine só, a gente instruído e moralizado, qual o rumo que a gente vai tomar, qual vai ser a nossa impulsão. Então ele diz que a proporção que a gente for sufocando esse lado nosso material e aumentando o nosso lado moral, o egoísmo vai enfraquecendo. Diz também que quando bem compreendido, o Espiritismo transformará os hábitos. Nós temos muitos hábitos ruins e alguns estão no nosso automatismo, estão nas nossas frases, estão no nosso modo de agir. Um exemplo bem curtinho, a gente deseja um bom dia para uma pessoa, quero que seja um desejo, não um cumprimento formal. Então a gente dá bom dia e a pessoa está distraída ou simplesmente não deseja nos cumprimentar, a gente passa irritado, nossa, que mal educado, nem me cumprimentou, nem retribuiu o meu bom dia. Isso quer dizer que a gente ainda está vibrando no egoísmo, a gente não está naquele amor incondicional, aquele que não exige a retribuição. Isso foi só uma palhinha, mas existem outras questões também. Mais adiante, o Espírito diz para nós que sirva de base o princípio da caridade e da fraternidade e cada um pensará menos na sua pessoa. Ele diz para nós que algumas pessoas não conseguem se despojar do egoísmo porque elas percebem que as pessoas não pensam nela. Se o Joãozinho não está pensando em mim, então eu vou pensar em mim. Então eu me fecho em copas e não deixo, aquela virtude que eu nasci com ela, que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a essência divina. Eu não permito porque eu estou na defensiva. Eu estou me fechando porque eu não quero sofrer e não quero ser passado para trás. Então ele diz, quando a gente tiver, esse princípio da caridade e da fraternidade, a gente vai conseguir pensar menos em nós e vamos pensar mais nos outros. Ele diz também que destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, que tem um nível de tolerância, a gente não quer exigir muito das pessoas, que afinal de contas, ainda vivemos num planeta de provas e expiações, então não vamos deixar de ser egoístas da noite para o dia. Então ele diz que destruindo essa importância, que a gente acredita a nós mesmos, ou pelo menos reduzindo-as às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, quanto mais nos aplicarmos nos ensinamentos da doutrina espírita, menos difícil para nós será esse afastamento do egoísmo. Porque toda vez que a gente tiver situações na vida de relação, na convivência com as outras pessoas, a gente vai lembrar, não é isso que Jesus quer de mim, isso não é bom. Se a gente não conseguir de uma vez, a gente consegue de outra. Então, cada dia exercitando, o nosso hábito muda, e muda para melhor, e a gente vai afastando o egoísmo da nossa vida. Eu só posso fazer o que for melhoria em mim, eu não posso melhorar o outro. O meu exemplo, com o exemplo de mais um, com o exemplo de mais outro, é que vai favorecer essa quebra, essa ruptura do egoísmo. Pode passar, por favor? Aí eu peguei também, para a gente falar sobre as virtudes, a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque a gente conhece muitas,
a paciência, a benevolência, a brandura, a doçura, a ternura. Então, qual a mais meritória de todas essas? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Assim nos respondem os espíritos superiores. Então, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Que maus pendores são esses? São as nossas dificuldades, aqueles hábitos, né? Aqueles defeitos que a gente traz conosco, da nossa bagagem, que a gente se comprometeu lá no plano espiritual, que dessa vez a gente ia diminuir o máximo possível. Nós sabemos, né, pelo que a gente lê nas obras subsidiárias, que não tem como a gente se despojar de todas as nossas imperfeições em uma única encarnação. Mas a gente pode fazer o máximo para cuidar de algumas áreas. E como é que a gente descobre isso, né? O Livro dos Espíritos nos mostra a questão do conhecimento de nós mesmos. Então, eu me conhecendo, ou então fazendo uma análise do que é que está me causando maior prejuízo nos relacionamentos, então é naquilo que eu vou atacar. Se eu sou uma pessoa que não deixo ninguém falar, se a pessoa me acusa de algo, eu já estou na defensiva, eu não espero nem a pessoa expor o que está promovendo nela uma insatisfação da minha parte, né? O que eu estou fazendo que está deixando ela insatisfeita? Opa, eu já estou na defensiva, o que eu tenho que fazer? Escutar mais, avaliar se eu tenho realmente esse comportamento. É ali que eu vou começar. Se eu sou uma pessoa impontual, a pessoa falando de impontualidade, é isso que está atrapalhando a minha vida? Eu perdi o emprego, eu chego esbaforida no trabalho porque eu perco a hora, é nisso que eu tenho que atacar, é nisso que eu tenho que melhorar. Então a gente vai aos poucos tentando dar o nosso melhor. Então ele diz que a gente tem que sacrificar o nosso interesse para a gente poder deixar fluir as virtudes. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. O que é a caridade desinteressada? Parece uma redundância, né? Se é a caridade, é desinteressada. Mas nem sempre a gente vê isso. Como a gente viu na mídia esses últimos tempos, né, de 2 anos para cá, a gente passou por uma pandemia, o primeiro ano bem severo, o ano de 2020, em que a gente não tinha noção nenhuma do que estava por vir. Como a gente viu pessoas que auxiliavam, tirando foto, mostrando, olha aqui, olha como eu sou caridoso, filma aqui, filma aqui, filma aqui. Isso não é uma caridade desinteressada, né? A gente pode ajudar, mas não precisamos fazer alarde da nossa ajuda. Então ele nos diz que a mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Ali a gente vai perceber onde está a virtude. E há quem diga que o virtuoso nem se percebe virtuoso, de tão virtuoso que ele é. Ele não se percebe uma pessoa humilde, ele não se percebe uma pessoa caridosa, porque ele está tão envolvido naquela aura de bondade, de trabalho, de serviço, que ele não está preocupado em aparecer para ninguém, em ficar em evidência. É para a gente pensar, né? Então, está latente em nós todas essas virtudes, está em nós, nasceu conosco, apesar de a gente ser criado simples e ignorante. Nós somos filhos do Pai, de Deus Criador, e temos um professor maravilhoso, um mestre, que veio aqui por nós, Jesus. Só falta para a gente o quê? A vontade. Porque nem alegar que a gente não sabia, a gente não pode. Porque a gente sabe o que é melhor, a gente sabe o que deve ser feito. Só que a gente tem que se empenhar um pouquinho mais. Temos algumas dificuldades? Temos, é verdade. Mas se a gente se esforçar, a gente consegue um pouquinho mais. E, para exemplificar o quanto nós podemos cair em algumas falhas, a nossa companheira Rosângela separou um vídeo que, embora ele seja muito bem-humorado, é importante que a gente analise, além do humor, que a gente analise a nossa prática, se a gente já não agiu dessa forma, ou se a gente já não tentou agir dessa forma. Esse vídeo é do Amigos da Luz, é um grupo que se propõe, em algumas temáticas espíritas, mostrar para a gente
como algumas pessoas agem de uma forma, uma pegada mais bem humorada, né? Porque antigamente a gente era mais sisudo, né? Agora a gente pode estudar com seriedade e ter o humor em pequenas doses nas nossas palestras. Então vamos assistir, por favor. Ô amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, é a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara. De que você tá falando? Ah, mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele! Querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Ah, não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Ah, já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Ah, que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Ah, vai caçar um trabalho, vai. Então, gente, amigos, eu acho que a gente não chegaria a esse ponto, né? Mas é pra gente refletir. Até onde chegaríamos? Será que a gente está praticando a caridade como entendia Jesus? É isso que a gente vai conversar agora. Eu vou passar a palavra para a nossa companheira Rosângela, que a gente vai refletir um pouquinho mais sobre a caridade. Boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Deixa eu ver aqui. Em 1 Coríntios, Paulo nos traz um texto belíssimo, onde ele fala do amor, né? Paulo nos diz que a importância do amor, que nada que façamos se não tiver amor, né? Ele diz que sem o amor só fazemos barulho, aquele sino que bate, faz aquele barulho, mas que se não houver amor, só tem tilintar. E assim segue esse texto belíssimo, muito conhecido por nós. E num dos estudos que nós fizemos, né, buscando as diferentes composições da palavra caridade, e que Leila trouxe, a palavra caridade tem também o sinônimo amor. E em alguns textos, esse expositor público e seminarista disse que muitas vezes essa carta de Paulo aparece não com a palavra amor, mas com a palavra caridade. E nós, quando estudamos, realmente procurando entender o texto, a palavra usada não faz diferença. Pelo contrário, até se assenta melhor, né, quando nós substituímos. E se não houver caridade, o que nós fazemos, né, só falar,
e não fazer, só falar e não sentir, só falar e não se envolver. E ele vai tecendo esse texto, e num dos trechos ele traz essa distinção belíssima e claríssima que os jovens ali, dos Amigos da Luz, trouxeram para nós, como a Leila colocou, numa apresentação bem humorada, leve de se ver, mas que tem, né, que nós podemos trazer aquele olhar de seriedade, né, mais completa, quando ele diz: cara, se você está fazendo caridade, está dizendo que está fazendo a caridade, já não é mais caridade, é outra coisa. E nós estudamos no Livro dos Espíritos e no Evangelho qual é a outra coisa. Qual é a outra coisa que é muito parecida e confundida conosco com caridade? Já chegamos lá. Mas primeiro vamos perceber qual a profundidade da caridade e o que ela nos traz realmente de grande, de próspero dentro de nós e como deve ser feito. Ele diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso teria proveito. Vamos trocar? E ainda que não houvesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, quando nós, pelo desenvolvimento das nossas virtudes, quando pela grandiosidade do Espiritismo, pela beleza, pela minuciosidade com que ele nos traz essas palavras, nos mostrando lá da origem, o humus, a humanidade, né? Num dos estudos que eu vi também, trazia essa questão de humanidade, de pés, idade como pés. Então, humanidade, né? Humano com os pés no chão. E o que é o egoísmo e o vaidoso? É aquele que projeta em sua mente que ele é mais, que ele é melhor, que ele tem mais a dar do que a receber, por isso ele é vaidoso e orgulhoso. Mas ele não é, porque a origem dele é de ser humano, é de humildade, e é a humildade, como a gente aprendeu na origem, o humus, o contato com a nossa origem, que nutre todas as nossas virtudes. A caridade, muitas vezes a gente fala assim: está fazendo a caridade, não está? Vai negar isso? Bom, segundo nós aprendemos no Espiritismo, tem outro nome, mas não invalida o ato, a gente vai estudar agora. O outro nome da caridade, como o rapaz falou ali, é outra coisa. Nós conhecemos como esmola. E no Livro dos Espíritos, Kardec estuda a questão da esmola, e o Espírito dá um esclarecimento tão grande, tão belo, tão profundo, que Kardec faz uma segunda pergunta e fala assim: então é melhor não fazer, né? Não fazer esmola. Aí o Espírito diz: não, façamos. Porque se você dá um prato de comida para quem verdadeiramente está com fome, a comida irá saciar a fome. Ok? Ele está com fome, comeu, você deu, você saciou a fome. Ponto. Esse ato só não serviu plenamente para você, porque você diminuiu ele com a forma com que você fez, com que nós fazemos. Então, o Espírito, ele explica para Kardec, o ato não está errado. Por isso nós confundimos esmola com caridade, como o rapaz fez ali, nós confundimos. Quando nós esvaziamos o nosso guarda-roupa,
nós falamos, eu vou mandar lá para o centro aqui está sempre pedindo, a gente está sempre precisando de roupa para repassar, sapatos para repassar, aí pedimos em bom estado, e aí você pega um par de sapato e olha assim, tá legal, vou fazer a caridade, esse sapato está em bom estado, afinal de contas eu não uso mesmo, não é do meu gosto, eu ganhei, mas já tenho um muito parecido, e aí, né, não vai fazer falta, eu vou dar. Você se desfez de algo que estava em excesso. Legal. Você doou. Legal. O que faltou? Como quando a gente está aprendendo a ler e a escrever, lá no finalzinho, a gente esquece o ponto e aí a frase fica confusa, né? Ou esquece a vírgula e a frase fica confusa. Nós esquecemos do sentimento que envolve aquela ação. Talvez se você no mesmo momento falasse, nossa, eu tenho muito sapato, conscientização. E tem pessoas que precisam, ótimo, tá indo bem, estamos indo bem, certo? Tem muitas pessoas que precisam de sapato e eu tenho muitos. Vou tirar esse daqui, tirar o excesso de pó, colocar numa caixa, vou levar ao centro ou vou doar direto para alguém que eu sei que trabalha muito, trabalha fora, e vai servir para alguém que está verdadeiramente precisando, já que graças a Deus, querendo, eu posso ir lá fora agora e comprar outro. Tchan! No céu, milhares de anjos disseram amém, para você e para quem vai receber o seu ato generoso, bondoso e completo de caridade. Por isso o Espírito fala com Kardec, não, dê. Se você dá o dinheiro e a pessoa está dizendo que está precisando de um remédio e ela pegar o dinheiro, comprar o remédio, o seu ato foi bem feito, né? Não é o ato que escangalha tudo, que falta, né? É a completude, é a plenidade do fazer. Por isso, nas palavras fortes de Paulo, né? Ele coloca, não adianta eu dar todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, para os pobres, se eu só estou me desfazendo de coisas que estão me pesando de alguma forma. E se ainda eu der o meu corpo para ser queimado, quer dizer, a vida, eu posso dar a vida, o bem mais precioso que nós possuímos, para, em nome de alguma coisa, para salvar alguém de alguma coisa, mas se não houver caridade, né, se não houver o envolvimento, se não houver o sentimento, perdeu, amigo, você perdeu a vida, vai ter que desenvolver, né, com um plano espiritual maior, que vai te abraçar, te acolher e dizer, volta, você não entendeu nada, fez uma coisa grandiosa, mas você esmolou o teu corpo, você não fez a caridade. Por isso, o nosso Mestre Jesus e Emmanuel nos traz essa reflexão, diz, né, Emmanuel diz, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Então, nessa passagem, Paulo nos diz, você deu o teu corpo, você deu toda a tua fortuna, isso é o que você detém. O que eu detenho? O que eu detenho? Eu detenho esse corpo. Posso dar para queimar em nome de alguma causa justa. Não adiantou. Porque esse corpo não me pertence. Esse corpo pertence a Deus. E Ele me emprestou, a Rosângela Espírito, para encarnar, para cumprir uma etapa no mundo, e eu desperdicei. Se foi assim, então eu desperdicei. E Ele me deu uma fortuna enorme, mas eu confundi tudo e acho que a beleza está na pobreza, em ser pobre, em ser humilde. Então, para ser humilde tem que ser pobre, eu vou ser pobre para ser humilde. Confundi tudo, desfiz de todos os bens. Também vou ter umas coisinhas para conversar com Deus, com os bons amigos espirituais, vou deixar o meu anjo guardião puxando os cabelos. Ai, não! Por quê? Porque a riqueza tem um objetivo grandioso na terra.
Todos os tipos de riqueza. A riqueza material, tudo que eu tenho de material, ele tem uma função na minha vida, na vida dos meus e na vida do próximo. A riqueza da inteligência que eu tenho, que eu possuo, foi Deus que me deu. Por isso eu devo distribuí-la com bondade, com generosidade, né? Eu sou inteligente, eu realizo o bem através da inteligência, eu me dou, eu estou fazendo a caridade. Eu sou extremamente inteligente e olho para pessoas menos desprovidas desse item, que com certeza ela é grande em outras coisas, mas aí eu olho para aquela pessoa que tem menos estudo e acredito que por ela ter menos estudo, seja menos inteligente, estou confundindo as coisas e não estou praticando a caridade, embora toda a inteligência que Deus me deu, isso é o que eu tenho, não o que eu detenho. E o que eu detenho? A Leila já deu a dica. Eu detenho todas as virtudes, qualquer uma. Pode pensar em qualquer uma: paciência, bondade, benevolência, generosidade, gratidão. Adoro gratidão, acho linda. Tudo isso eu detenho. E aí sim, eu estou confundindo. Tudo isso eu tenho, de verdade, obrigada. Tudo isso eu tenho. Tudo que, quando eu partir e deixar esse corpo que Deus me emprestou, e deixar o carro que eu adquiri pelo trabalho, pelas condições de vida que eu recebi de Deus, dos meus pais, todo o dinheiro, tudo que fica, que não cabe no caixão. A dica, não vai contigo no caixão? É a dica, já é a dica. Isso eu detinha, o que eu tenho é o que eu levo, é as virtudes que eu aprimorei, porque Deus já me deu todas, eu tenho todas, eu só preciso aprimorar. Por isso é compreensível o susto de Kardec a respeito da esmola, que ele, como grande ser humano que ele era, quando ele percebeu que a esmola era tão feia, ele achou, então é melhor não fazer. Aí o Espírito: não faz, porque você aprimorando, que é o que nós viemos realizar aqui, quando nós aprimoramos, quando nós damos a ela qualidade e transformamos ela em caridade, aí nós estamos levando e dando o que realmente detemos. E no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, tem a lição 60, que fala sobre essa questão da esmola. E aí tem a frase de Jesus, essa mesma frase: dai antes esmola do que tiverdes. Lucas. E aí Emmanuel vem, dissolvendo para nós, vem clarificando que esse é o objetivo da doutrina espírita: jogar luz. Não traz nada de novo. Isso aqui quem falou foi Jesus. É novo isso? É novo para nós? Dai antes esmola do que tivesse. Foi Jesus que falou. Então essa mensagem, é bem antiga. Estou certa? Mas aí Emmanuel clarifica para nós dizendo: não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? O que temos de nós para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? A emoção. Quando eu estou próximo dos meus próximos, seja o próximo que for, na família, no trabalho, na condução, nos diversos lugares onde nós desfilamos ao longo do dia, que emoção o nosso rosto, o nosso proceder, as nossas palavras estão transmitindo, porque elas são atos de caridade. Todas elas são, as emoções são as boas, as bem trabalhadas, as aprimoradas, aquela tua melhor, a tua de destaque. Você nem precisa se preocupar com a que você não tem.
Quando você se reconhece como uma pessoa, eu sou uma pessoa muito generosa, pega essa generosidade e transborda ela todo momento que você puder, porque ela é a tua principal virtude, é a tua bandeira nessa encarnação, é a tua luz, trabalha ela. Mas é que a paciência, então, você já sabendo que a paciência não é a tua melhor, coloca ela sob vigilância, no cantinho do feio, não é do feio, no cantinho do pensamento. Não tem o cantinho do pensamento? O do feio até acabou. Coloca a paciência no cantinho do pensamento, para você refletir sobre as vezes que você perdeu isso que você não tinha desenvolvido ainda, porque temos, né? Só não a desenvolvemos. Isso é o que nós aprendemos no Espiritismo, que eu tenho, só não desenvolvi. E desenvolve, junto com essa maravilhosa que você tem, né? Iluminada, que te faz sentir muito bem, que é a gratidão, né? Que é a generosidade. Coloca junto, no mesmo pacote, tá certo? E aí Emmanuel continua perguntando: o que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Porque a caridade, ela pode ser um ato contínuo, já que ela não precisa de ser um ato constantemente concreto, né? Você não precisa estar dando dinheiro o tempo todo, você não precisa estar dando todo o teu guarda-roupa, e também não adianta nem pegar o corpo e tacar fogo, porque não é por aí. Você pode ser caridoso continuamente, desenvolver. E aí ele vem te lembrando isso, ele vem diferenciando a questão da esmola e da caridade nesse ato. Porque sorrir gasta quanto? Me diz aí. Coloca um valor no sorriso? Nenhum de nós vai acertar, não tem preço. Gente, não tem preço o impacto de um sorriso na vida de uma pessoa que está triste. A tua chegada para visitar alguém doente, e você se preocupa: poxa, eu vou na casa de fulano, vou visitá-lo, mas eu estou vindo do trabalho, eu nem sequer estou limpo, eu nem sequer estou cheiroso, eu estou até atribulado, eu estou agitado. Aí você chega lá na pessoa e dá, né, respira, dá aquele sorriso: fulano, que bom te ver caminhando pela casa. Aí você já deu aquela iluminada no dia da pessoa, sente feliz que foi lembrada, sente feliz que você está ali, porque você é a coisa mais preciosa que Deus colocou no mundo. Você é um ser de muita luz, e toda essa luminosidade faz diferença em nós mesmos e na vida do próximo. Então, quando você sai se distribuindo, você está levando luz aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo, trabalhando, caminhando, visitando, sendo visitado, falando ao telefone. O que você precisa agregar a esses atos é as palavras boas, os sentimentos bons, as emoções boas, e sair da esmola para a caridade num passo. Qual o estoque de nossos sentimentos? Qual o tipo de vibrações que espalhamos? Vamos refletindo. Esse é o objetivo do Espiritismo, nos trazer reflexões e nós nos determos nela. E na lição seguinte, obrigada. Ainda no livro Fonte Viva, ele diz, ele dá um aviso: dá esmola da vossa vida íntima, ajudai, pois vós mesmos, a espalhar alegria, bom ânimo, oportunidade de crescimento, elevações dos vossos valores semelhantes. Sedes irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho
Paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas, todas. É o amor, sinônimo de caridade, é ele. E falando sobre a felicidade, como que a humildade, a caridade pode ser a chave para a felicidade? Se felicidade nós confundimos o tempo todo com ter, com ser. Aí Joana de Ângeles nos centraliza com essa belíssima passagem, Joana de Ângeles não, esse foi Emmanuel, com essa belíssima passagem, dizendo assim: a felicidade cristã, no entanto, é diferente. Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros. Desenvolve-se no bem infatigável, frondejada no espírito de serviço, floresce na esperança, frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Ela nasce, ela floresce, ela frutifica, ela tem todo um estágio. Trabalhamos ela em nós. Felicidade é algo muito maior do que aquilo que nós enxergamos no outro e que achamos que falta em nós. Quantas vezes nos olhamos no espelho e dissemos: eu sou aquele lá que não vim para ser feliz, porque no mundo não tem gente feliz mesmo. Está escrito lá no livro que a felicidade não é desse mundo. Ah, irmão, volta no livro e lê de novo. A felicidade que não é deste mundo é a felicidade dos espíritos superiores, que se dão milhões por cento, que vivenciam o trabalho, o amor, a caridade infatigavelmente, mas eles chegaram lá e nós estamos a caminho. Nós não conhecemos porque não chegamos lá ainda. É só isso. Não tem a ver com não posso ser feliz agora. Pode sim. É só você ver tudo que Deus colocou na tua vida para te fazer florescer, crescer e frutificar. Por isso, queridos irmãos, por isso, queridos irmãos, nós devemos agradecer a Deus, né? Nós agradecemos a vocês o carinho, a presença, a amizade, as vibrações. E lembremos do que foi que nosso Mestre querido Jesus nos falou. O meu maior mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. João, capítulo 15, versículo 12. Muita paz a todos, até breve. Nosso trabalho com uma belíssima música, Alan Filho. Muito obrigada, amigos. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas,
Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Nós só temos a agradecer às nossas irmãs pelo estudo da noite. Pedimos aos nossos irmãos que, por favor, elevem seus pensamentos a Deus, fechando os nossos olhos para o momento do passe. E assim, querido Mestre Jesus, nesse momento, pedimos a Ti que Tu possas envolver a cada irmão que aqui está, que os amigos espirituais possam levar, através do passe, o amparo necessário, o medicamento necessário a cada irmão aqui presente. Que cada um receba, segundo o seu merecimento, os fluidos, os medicamentos necessários ao equilíbrio do seu corpo e de cada célula. Que nesse momento, esses fluidos benfazejos possam penetrar em cada uma de suas células, trazendo a paz, o equilíbrio, e que os nossos irmãos retornem a seus lares, levando consigo a paz e o amor de Mestre Jesus. Que os nossos irmãos possam distribuir com seus familiares tudo aquilo que receberam. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30.
iniciou-se em 6 de março de 2022.